Com você, eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Olha só, já estamos avançando aqui para a nossa quarta aula, né? Nós já vimos. Então nós já estudamos, olha só o que nós já estudamos até o momento. O estudo dos mitos, que é o tema geral do nosso bimestre. Estudamos sobre cosmogonia, que é os mitos de origem, e estudamos também sobre mitologia grega, com um panorama geral e o mito do Édipo Rei que nós vimos na última aula. E hoje nós vamos falar sobre mitos e lendas amazônicas. Você sabia que tem mitos e lendas no Brasil? Você sabia que nós temos uma versão do Thor? Uma versão dos Zeus? Pois é sobre essa versão que nós vamos falar hoje. E começando aqui ao nosso conteúdo, nós vamos falar hoje da mitologia brasileira. Nós vamos falar do Deus que foi o criador da luz, um Deus benevolente, um Deus misericordioso, muito poderoso, protetor, considerado pelas tribos indígenas como criador do universo. Essa é uma história do povo Tupi-Guarani. Vamos conhecer um pouco sobre este povo também. O povo Tupi-Guarani é do tronco linguístico milenar falado por diversos povos localizado em vários países da América do Sul. Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Apesar da dispersão pelo imenso território sul-americano, a linguagem permanece como significado de uma identidade cultural compartilhada. No território hoje conhecido como Brasil, esses povos cujos antepassados saíram há milênios do centro amazônico e expandiram-se pelo norte do rio Amazonas, e ao sul pelo Paraguai, e a leste pelo Tocantins, e a oeste pelo Madeira. Se nomearem, deram nomes próprios para se distinguir ao se tornarem então grupos diferentes, mesmo sendo descendentes da mesma família. Então nós temos o povo Tamoio, que são os mais antigos avós, os Tupinambá, que são descendentes diretos de Tupi, os Tupiniquim, que são os parentes de Tupi, que vieram dos Tupinambá, e os Guarani, que são os guerreiros. Estudos demonstram que os tupis teriam habitado originalmente os vales do rio Madeira e Xingu, que são afluentes da margem meridional do rio Amazonas. Essas tribos, que sempre foram nômades, teriam iniciado uma migração em direção à foz do rio Amazonas e de lá pelo litoral para o sul. Supõe-se que esta migração teria também ocorrido pelo continente adentro no sentido norte-sul e tenha participado do início da era cristã e do processo de colonização. Digamos assim que numa hipótese alternativa, o folclorista muito conhecido, Luiz Câmara Cascudo, aponta a região dos rios Paraguai e Paraná como o centro original dessa dispersão, incluindo os povos guarani junto com os tupis. Alguns autores suspeitam que nessa trajetória os tupis tenham enfrentado os tupinambás, que já teriam habitado o litoral. Outros sustentam que apenas se trata de levas sucessivas do mesmo povo que vai e volta. No entanto, o certo é que nesse processo as tribos tupis derrotaram as tribos tapuias, que já habitavam o litoral brasileiro, expulsando-as para o interior do continente. Isso por volta do ano 1000. E essa história toda, eu quero lembrar vocês, quando 1500, dia 22 de abril, que Pedro Álvares Cabral chega aqui dessa região, vindo de Portugal. É interessante notarmos que eles saíram de Portugal acreditando que estavam indo em direção às Índias. E ao chegar aqui, viram a população genuinamente brasileira, que são os povos nativos, e pensaram estar nas Índias. E então denominaram esses povos que foram considerados primitivos, porque consideraram eles atrasados, e os chamaram de índios. Desta forma, eu quero que vocês entendam que existia um povo antes dos europeus chegarem aqui. Este povo era dono dessa terra, cuidava dessa terra e fazia acontecer valores diferentes dos nossos. Não é porque é diferente significa que é melhor ou que é pior. Eram diferentes. E este povo tinha sua própria história, sua própria religião. E nós vamos falar sobre a religião deles. O centro dessa religião, então nós vamos à história do centro dessa religião, que tem como
Deus criador, o Deus Tupã. Tupã é o deus do trovão, o Deus supremo. A voz de Tupã podia ser ouvida durante as tempestades. O trovão era chamado de Tupã Simunga, e o seu reflexo luminoso, no caso o raio, o relâmpago, era Beraba. Tupã Beraba. Ok? Então acreditavam que esse era o Deus da criação, o Deus da luz. E sua morada seria o grandioso Sol. Antes da criação da raça humana, Tupã se casou com Jaci, ou Araci, que é a deusa mãe do céu. Sua casa era a lua. Se conheceram através de uma constelação de estrelas, de acordo com o mito. Levou anos para se encontrarem um com o outro. Tupã e Jaci se desceram sobre a terra um dia após seu casamento. E juntos criaram os rios, os mares, as florestas, as estrelas e todos os seres vivos do universo. Criaram todas as coisas e no topo, isso tudo no topo de uma grande colina. De lá criaram tudo. Após a criação de todas as coisas da terra, Tupã decidiu fazer a criação do primeiro casal humano sobre este planeta. Para sua criação, ele usou uma mistura de argila, suco extraído de erva, sangue do teju, as folhas de vários tipos de plantas e, finalmente, uma centopeia. Fez uma pasta com tudo isso, dessa mistura toda, e usando as águas de uma nascente próxima, criou um par de estátuas modelado à sua imagem e os deixou ao sol para secar e se encherem de vida. E os seres humanos recém-criados foram colocados na frente dos deuses. A deusa, Ceci, chamou a mulher de Cipavé, que significa mãe do povo. O deus Tupã deu ao homem o nome de Uparé, que significa pai do povo. Tupã e Jaci aconselharam os seres humanos a se reproduzirem e a viverem em paz e amor. Tupã criou os espíritos do bem e do mal, que são Aegan-Tupiri e Taú. E deixou na terra esses espíritos para que eles pudessem guiar as pessoas para um dos dois caminhos. Após tudo isso, retornou aos céus. No entanto, vocês não se perguntaram o que havia antes de Tupã? Como é que Tupã surgiu? Quem criou Tupã? Para entendermos melhor a história de Tupã antes de Tupã, vamos a uma outra versão dessa mesma história. E então vamos começar pelo que havia antes de Tupã. Tudo era o nada. Não havia nem tempo, não havia nem mesmo Tupéberaba, a luz. Mas então vivia Yamadu. Esse deus é o ancestral dos ancestrais, conhecido como o silêncio que tudo ilumina. Certo dia, Yamadu quis conhecer a sua própria dimensão. Se recolheu dentro de si mesmo e viu o quanto era imenso. Assim, Yamadu, para conhecer a sua grande dimensão, se transformou em uma grande coruja primordial. Essa coruja era tão rápida e bela que você não tem ideia. A coruja Yamadu passou por dentro da grande noite e, mais uma vez, viu o quanto era vasto. Mas Yamadu queria mais, queria conhecer o seu tamanho. E então se transforma num beija-flor, um colibri, típico beija-flor da América Central. E então voou muito, muito veloz. E conseguiu conhecer todas as dimensões de si mesmo e mais uma vez viu o quanto era grande. Não satisfeito ainda, Yamadu se transformou em um gavião real e voou até os seus limites. Essa última experiência, então, fez com que Yamadu começasse a pensar que precisava criar mundos para toda essa imensidão. Foi então que ele começou a cantar, e cantou tanto. Enquanto cantava, as estrelas começaram a surgir, e ele cantou por dias e dias seguidos, até que todos os mundos estavam criados por meio do seu canto. Yamadu então se recolheu para dentro de si e se transformou no grande sol, Tupéberaba. Do vento desse sol nasceu Tupã. Tupã tinha nascido do próprio coração de Yamadu e o ajudou a acabar de criar os mundos. Mas ainda faltava uma coisa para Tupã. Bom, Tupã um dia sonhou com a Mãe Terra e resolveu criar, do seu próprio pensamento, o Peteguá.
O que é o Petenguá? Uma espécie de cachimbo sagrado com poderes místicos. Ao soprar o Petenguá, Tupã também soprou o espírito da Mãe Terra, que viajou no espaço e escolheu o lugar. E nesse lugar que ela escolheu, ela adormeceu. Daí Tupã se transforma em uma tartaruga e vai até onde estava a Mãe Terra. E então desenha tudo que nós conhecemos em nosso mundo. Os vales, os rios, as montanhas. Olha que ele desenhou até mesmo as cachoeiras. Mas ainda faltava alguma coisa. Pensou consigo, eu poderia ter alguém para ajudar na criação, assim como eu ajudei Yamadu. E então, Tupã, do seu próprio coração, ele cria o Nanderovuruku. Parece complicado o nome, né? Mas é Nanderovuruku, o nosso primeiro ancestral. Também conhecido como Tupã-Mirim. Ele era um ser luminoso, alado, semelhante a um pássaro. Daí Tupã disse para Tupã-Mirim que este deveria ir habitar a terra. Mas Tupã-Mirim não sabia como habitar a terra e voltou para Tupã. Então o Tupã disse, vá, e em cada uma das 4 direções você vai conseguir ajuda. E ele recebeu 4 ajudas. Da pedra, aprendeu a meditar e a viver. Da palmeira, aprendeu a sentir a terra. Da onça, aprendeu a correr e sentir cheiros. E da luz da serpente prateada, que era o espírito da própria terra, ele ganha um corpo feito de barro, com braços e pernas e 2 cristais para enxergar. Então ele pôde ver como a terra era maravilhosa. Tupã-Mirim ficou tão maravilhado com o que viu, e então recebe da Mãe Terra o dom de falar. Tupã-Mirim disse a sua primeira palavra, arara. E assim surgiu a primeira arara. E não parou por aí, depois ele disse, ucureia. E então surgiu a primeira coruja. Daí foi tudo sendo criado pela fala de Tupã. Depois de criar tudo, Tupã foi até um lago. E lá nesse lago, ele viu seu reflexo cristalino na água. E então ele disse, Mavudzinig. E de novo ele disse Mavudzinig, que significa coisa mais bela, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. E então, ao dizer Mavudzinig, foi criada a primeira mulher, e esta recebeu o nome de Mavudzinig. Então Tupã foi ensinar todas as coisas para ela. Tupã só criou animais cinzentos. Mas Mavudzinig, depois que aprendeu a falar com o Tupã, disse a palavra Panambi, que significa borboleta. E então ela pôde ver a borboleta com lindas cores, e quão lindas eram as cores. E então depois ela falou o nome de todas as coisas, arara, e foi dando cor a cada coisa que Tupã já havia criado. Participou assim também da criação. Então Tupã procurava saber mais. E então ele perguntou a Mavudzinig se ela não queria que mais pessoas habitassem o mundo. Daí ele vai à floresta, fez a primeira maraca, um chocalho feito de cabaça com sementes. Ele chocalhou a maraca e cantou vários sons, e com isso as sementes viraram crianças. E assim nasceu a primeira tribo dos nossos ancestrais. Depois, os 2, Tupã-Mirim e Mavudzinig, se foram da terra. Tupã devolveu o corpo que havia recebido e foi morar no sol. E Mavudzinig foi morar na lua. Como você pode ver, foram 2 versões diferentes da mesma história. Às vezes muda o nome, mas a história é a mesma. E eu quero que você entenda, nós temos aqui deuses, a história desses deuses. Como você pode acompanhar no seu material, estão lá os principais deuses da cultura, da mitologia amazônica. Tupã aparece como principal, Jaci,
ou Araci, né? O Guaraci também, você pode ler lá no seu material, observar. Temos a Ceus, Anhangá, Sumé, temos Aquaduba, Yorixi Mamori, temos Iebabelô, Vanandi. E eu deixei lá no material também para vocês uma história dos Arautés, que são índios do Médio Xingu, a maneira com que eles explicam como um marido indignado criou o mundo. Mas eu quero que você entenda aqui, antes da gente concluir essa aula, a semelhança, você viu a semelhança que tem entre Zeus, Thor, a maneira de criação do mundo, a figura da deusa Géia, né? E aqui nós temos a figura da Mãe Terra. E é interessante observar na cultura indígena, eles respeitam tanto a natureza porque eles têm a terra como uma mãe. Às vezes a gente acha só o que é de fora que é bom, que é bonito, e nós temos aqui uma cultura belíssima, mitos bonitos. Olha que linda história de amor entre Tupã e Ceci, né? Araci ou Ceus, como você preferir. Que história linda, história maravilhosa. Então eu quero que você pesquise mais, você procure mais sobre essa história de amor. E olha que lindo, a mulher aqui, ela participa da criação. Ela não é um ser que só fica do lado, sem fazer parte, ela participa. E olha que lindo o nome da mulher, significa beleza. Quando ele disse a sua admiração pela beleza, surgiu a mulher. Então que a gente possa aprender com essa lição, aprender com os nossos povos originários, com os povos indígenas. Afinal, o sangue deles também corre em nossas veias. Grande abraço para você, faça as atividades, bons estudos e se cuida que a pandemia não acabou e que Deus os proteja.